Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. E hoje eu estou aqui com essa dupla de dois, né? Dupla de dois. Dupla de dois, Lucas e Raquel. Seja muito bem-vindo, um prazer receber vocês aqui, viu? Deus abençoe. Amém. Prazer é todo nosso. Começa aí, amor, se apresentando. Glória a Deus, né? Agradeço o convite. A gente está muito honrado de estar aqui, né? Conhecendo aí mais um povo de Deus, conhecendo mais Amém. um pastor abençoado. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouco, né, das nossas experiências, um pouco daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, muito obrigada também pelo convite. Bom, eu sou Raquel, esse aqui é meu esposo. Agora ele vai falar um pouquinho também, né? Vai deixar só eu falar. Vamos falar um pouquinho, graça e paz, pessoal. Agradeço o convite, pastor André. Muito feliz em conhecer vocês. Sandrão, que está nos bastidores também. Eu conheci ele também só pelo Instagram. Verdade, Muito feliz de conhecer vocês pessoalmente. Feliz de estar aqui, muito honrado. E agradeço o convite. Que isso, cara, que é a gente que agradece, viu? É um prazer a gente estar junto. Você que está em casa, se você puder curtir as nossas páginas, Vivendo a Palavra, se você puder compartilhar, vai lá e manda para os seus amigos, direciona essa live, esse YouTube, como você quiser chamar, né? Cuida, manda, guarda, abençoa vidas, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela tem que ser entregue, não é verdade? Quanto mais pessoas compartilhando, mais pessoas entregando algo, as redes sociais são poderosas, né? E nós podemos usar elas tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Curte muito, gente. Curte É muito. isso aí. Compartilhar. É isso aí. Então vamos lá, vamos para cima. Redes sociais de vocês? Eu, Raquel, _ Andrade. Lucas Kardec Oficial. Lucas Kardec Oficial. Isso, Ó, exatamente. O homem é oficial. Oficial, Lucas gente. Não tem outro. Kardec. Ah, o nome do cara é nome de jogador. Lembra do Allan Kardec, né? Meu pai Lucas- chama Allan Kardec. Você acredita? Ah, é? É, o pessoal até mesmo? zoa, né? Porque ele é pastor, né? Então, pastor Allan Kardec. Primeiro pastor Allan Kardec, o pessoal fala. Eita, Graças a mano. Deus, né? Esse é de Jesus, é Allan Kardec que Allan de Kardec Jesus. de Jesus. E Lucas Kardec de Jesus, é o nome mesmo. Ah, é? É o nome de verdade. Muito bom, muito bom. Acho que minha avó não sabia muito bem, ela tava meio na dúvida. Tava meio em dúvida, Tava colocou meio em Kardec e dúvida, colocou é. Jesus no meio. Equilíbrio, né? Tem que Deixa ele equilibrar. escolher depois. Tá certo. Muito bom, gente. Conta um pouquinho da história de vocês. Como vocês começam no Evangelho, qual que é a influência familiar, a infância de vocês. Conta um pouquinho pra gente. Começo? Pode começar. Primeiras damas. Nasci no lar evangélico, né? Então, nasci em berço cristão, como a gente costuma falar. Então, assim, desde sempre tive envolvida com tudo quanto é evento de igreja, cultos, sempre estava presente. E aí, no começo, ainda meus pais não eram pastores, mas a gente sempre foi aquele membro fiel, estava presente nas orações. E realmente a gente tinha esse hábito de, em casa, buscar conhecer a palavra de Cristo, em casa ter uma vida, né, de intimidade com Deus. Então, tudo começa em casa, né? E aí, posteriormente, depois, quando eu já tinha uns 7 anos, os meus pais começaram a pastorear. Então, eu sempre estive muito envolvida, né? Como a gente estava falando, desde sempre eu era ali ou a líder da dança, ou a líder do grupo de jovens. Sempre estive presente, ajudando, né? Ainda mais que quando a gente começou, a gente não tinha uma pessoa certa. Então, a gente ia se virando como dava, né? E aí, depois de muito tempo que eu comecei no louvor. Eu sempre cantei, sempre compus, desde os meus 5 anos de idade. E eu nunca gostava de compartilhar as minhas músicas. Era só para mim e só no meu secreto com Deus. E meu pai, ele é músico, né? Então, tipo, o meu avô era músico, então ele tocava violão, meu pai tocava violão, então a gente já vinha de uma linhagem de música também. E meu pai sempre do louvor também já tinha CD gravado e tudo mais. Naquela época era CD, né? CD, fita. Nossa. E aí, eu sempre cantava, tinha as músicas. Meu pai falava, a gente pode cantar essas músicas na igreja, são lindas, né? São louvores realmente de adoração, cristocêntricos. E eu falava, não, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Chegava no domingo, meu pai tocando lá o meu louvor. Eu, meu Deus do céu, porque eu tinha muita vergonha. E até então eu nunca tinha cantado assim na igreja e eu sempre dançava, ajudava com os jovens. E aí foi quando eu comecei, eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos, eu comecei a louvar. E aí isso despertou o interesse, né, em continuar buscando crescer em questão ao louvor e tudo mais.
E aí foi indo, né? E eu lembro que com 11, 12 anos eu já tinha 10, 15 músicas escritas. E que ainda hoje tem músicas que eu falo, um dia eu vou gravar essa música. Em nome Então, de assim, Jesus. então a gente sempre cresceu, assim, nesse lar cristão. Eu tenho um irmão que toca bateria, eu tenho outro que canta, aí eu canto, toco violão, meu pai toca também. Então a gente estava sempre envolvido com música, né? E aí depois fui crescendo, amadurecendo. E aí em 2021, Vixe, aí a você gente... perguntou não, errado, pra pessoa errada, de memória. ruim de dado esse aqui. É normal de homem. Não, De vamos voltar um memória. pouco mais, porque eu acho que eu pulei alguma coisinha. Eu acho que em 2017 para 2018 a gente gravou o primeiro louvor. Foi o Na Mesa. E aí depois a gente gravou o Levítico 6:13. A gente divulgou em datas diferentes, né? Que foram os meus 2 primeiros louvores, que foram com gravação. A gente foi no estúdio, a gente fez como se fosse uma live session, né? Aparece e tudo mais. Então a gente gravou essas duas primeiras, as duas primeiras, né? E agora, em 2021 para 2022, a gente gravou a Por Completo, que foi a última música que a gente lançou, né? Então, assim, para honra e glória do Senhor, eu cresci nesse meio. E hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente, né? Porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Hoje eu já faço aula de canto, já estou com a Cíntia Freitas, se ela estiver assistindo aí. E a Cíntia Freitas, ela faz o meu acompanhamento tanto de fono, tanto como professora de canto, né? Então, em nome de Jesus, esse ano a gente vai ter muita gravação. Já estamos com vários projetos para louvores esse ano. Muita gravação, muitas composições novas que já estão chegando. Então, bora acompanhar aí que você não vai perder nada, hein? Muito bom. E eu sei como que caiu aí. Saiu da onde? Pareceu da onde? Da Ela só falou dela aí, ó. O meu foi uma história mais complicada, assim. Acho que vamos dizer que foi o oposto dela, né? Eu não nasci em berço cristão. Minha família, assim, aparentemente era bem estruturada, mas na verdade a gente sabia que não era. Quando eu nasci numa época muito boa, que eu falo que eu nasci numa época diferente do meu irmão, que o meu irmão já nasceu na época da vaca magra, eu já nasci na época da vaca gorda. Meu pai, ele trabalhava numa empresa muito boa, então ele tinha... Cara, o que eu queria, ele me dava. Ô, pai, eu lembro que na época era PlayStation 2. O PlayStation 2 tinha acabado de sair. Ô, pai, quero um PlayStation 2. Chegava lá com o PlayStation 2. Ô, pai, quero tal coisa. Chegava lá. Ô, pai. E sempre ele me dava tudo que eu queria. Sempre, sabe? Tudo que eu pedia, ele tinha pra me oferecer ali. Só que a gente não era firmado no caminho do Senhor. A gente não queria nem saber disso daí. Igreja pra gente nem entrava em pauta. Não tava no nosso planejamento. E mesmo tendo uma vida boa assim, né? Então a gente relaxava um pouquinho, vamos se dizer dessa forma. Só que aí chegou um certo momento que vamos dizer o português claro, a casa começou a cair. Então meu pai ele foi demitido, meu pai ele começou a atrair muito minha mãe. Nossa, meu pai chegou uma época que ele começava a atrair minha mãe, começava a fazer as coisas erradas, né? Você contar que hoje meu pai é pastor, você não acredita. Se ele contar a história dele, você não acredita, porque o bicho é doido, fez muita coisa errada na vida. Deu trabalho. Vixe, Trabalhou aquele assim deu só. trabalho. Se não fosse minha mãe orando ali, eu acho que foi Deus que salvou ele e tudo, mas se não Sim. fosse a mulher ali colocando o joelho no chão e orando, o negócio tinha sido estreito. E aí começou nessa época que começou as coisas darem errado, meu pai traía minha mãe, e aí ele foi mandado embora do serviço, e minha mãe descobriu. E na época minha mãe pensa uma pessoa que era barraqueira, ela era barraqueira. Chegou, foi no serviço do meu pai antes dele ser mandado embora, né? Fez maior barraco lá, queria bater na mulher. E quando ela descobriu, e foi maior auê. E nisso, a gente ia ficar sem casa pra morar, porque nisso a mulher pediu a casa, né? Falou assim, eu preciso da casa, o aluguel já tá atrasando, eu vou te dar tanto dia pra vocês ficarem aí. E aí a gente falou, agora o negócio ficou feio, né? Mas a gente já via a mão de Deus tratando. É que antes, na época, a gente nunca imaginava, né? Mas agora que a gente olha, a gente fala assim, não, Deus realmente estava tratando. Tinha uma moça, né, que eu falo que ela é minha segunda mãe, a Luzinete. Nossa, Lu, Deus te abençoe sua vida, você é bênção de Deus. Teve um certo dia que a filha dela, ela estava grávida, e aí ela começou a passar mal e tal, e meu pai estava com o carro lá, que a gente já era meio que amigo, assim, né? E aí ele que ficou de levar ela no hospital porque não tinha ninguém lá. Então, tipo, falou assim, aí o médico falou, nossa, se não vem logo, podia até perder o bebê e tudo mais. Então ela foi sempre uma pessoa grata. Fortaleceu o vínculo, né? Isso, fortaleceu.
E bem, ó, como Deus é, bem na época que a gente ia ficar sem onde morar, ela conseguiu, tipo, ela foi abençoada e ela ia mudar de casa, bem nessa época. E aí ela pegou, sabia de toda a situação, ela falou assim, olha, é o seguinte, vem morar aqui, falou assim, sabe como que é as condições da casa, que é, inclusive, a casa que meus pais moram até hoje. Vem morar aqui, vocês não precisam pagar aluguel, não precisa pagar nada. Pode vir aí e fica tranquilo. E aí a gente foi, porque senão a gente ia ficar sem casa, ia ficar sem morar. É a providência de Providência Deus, né? de Deus, só que a gente não enxergava essa providência pra nós. É que era questão de sorte, né? É. Fala, nossa, que sorte, mas a gente não sabe que Deus tá colocando a mão. É Deus cuidando de tudo, né? E aí as coisas foram indo. Meu pai continuou dando muito trabalho. E, cara, foi uma situação complicada da nossa vida que a gente chegou, teve época que a gente não tinha, sabe, nem dinheiro pra comprar pão no café da manhã. E falava assim, nossa, e agora, né? Meu Deus. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, eu sempre fui, desde criança, adolescente, sempre fui muito preocupado. Eu via as coisas acontecendo e meu pai e minha mãe falavam comigo, ó, você não tem que se preocupar com isso, você é um adolescente, você é uma criança. Só que eu sempre fui muito preocupado, assim, sabe, dizer até a palavra, bitolado nas coisas, assim. E meu pai falava que eu não tinha que me preocupar com isso, mas aí eu acabei, minha adolescência, assim, sendo roubado um pouquinho por questões de preocupações que eu não deveria ter. Briga do meu pai com a minha mãe. Teve um dia que eu cheguei, abri a porta do quarto, eu vi minha mãe batendo meu pai de soco, sabe? Meu pai só se defendendo ali, né? Homem, não revida. E ela dando um monte de soco nele. Eu falei, nossa, isso daí cortou meu coração. Já vi eles brigando mais vezes. Uma vez no carro que eu... Essa cena aí que... Graças a Deus, Deus ele livrou tudo isso do meu coração, mas que ficava muito guardado no meu coração, que me machucava muito, que eu vi minha mãe ela pegando... Eu lembro que foi um lanche da Subway. Minha mãe comprou tal, meu pai recebeu uma ligação. Minha mãe tava naquele dia, sabe? Você olha e fala assim, meu, é o inimigo mesmo tomando conta. Ele tava na ligação, ela começou a falar assim, ele tá me traindo, não sei o quê. E aí ela pegou e começou a bater aquele lanche nele, e meu irmão junto comigo. Eu falei, meu Deus, que é isso que a gente tá vivendo, né? E foi a época que eu comecei a falar assim, meu, eu preciso procurar algum lugar, preciso procurar alguma igreja. E quem começou... Meus pais, eles iam na igreja antes, né? Que a gente ia junto, né? Lá no Avivamento Pleno. Mas aí depois a gente desviou, parou de ir. Então eu falei assim, eu tenho que buscar pela minha casa, né? Eu ia, mas não ia. Às vezes firmava um pouquinho, parava. Resumindo que eu tava meio lá, meio cá. Então eu tava indo na igreja, queria ir pra balada, queria ir pras festas. Então não tava firme com Deus, né? E nesse meio tempo eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Falei, não, meninão, treinava todo dia, voando, jogando muito, jogador caro. Falei, agora. Lucas Kardec. É agora, né? E meu pai, ele era assim, cara, tudo ele abraçava. Pelo filho dele, ele fazia tudo. Ele abraçava mesmo a causa. Falava, minha mãe ficava com o pé atrás, meu pai abraçava. E como a gente tava passando uma situação difícil, minha mãe falou, a gente não tem dinheiro. Meu pai, não, vou dar um jeito. Aí lá vai, a gente sem dinheiro pra Santos. Aí a gente chega em Santos lá, a gente foi sem atestado médico, a gente sabia que precisava, mas falou, vamos lá, vamos ver. Foi sem atestado, o cara falou assim, você não pode jogar. Era um negócio sério, né? O cara nem ia deixar bagunça. Você não vai poder participar porque você não tem atestado. Aí os teimosão lá pegou e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte. A gente tava com um primo nosso lá, sabe algum lugar que ele pode tirar um atestado rapidão? E eu tava com o pessoal da minha idade ali, né? Não, vamos lá. E foi numa enfermeira lá. Aí a gente fez rapidão o exame, só que ela demorou muito pra chegar, demorou muito. A gente fez rapidão o exame, tá, ela pegou o atestado, deu pra gente. Meu pai pegou um dinheiro que nem tinha, ficou R$ 200 ali pra ela fazer na hora, caro. E aí na hora que eu volto, o cara falou assim, ó, último jogo, não dá mais tempo. Nossa. Aí mesmo assim, na teimosia, falando assim, Deus já tava falando assim, sabe aquele negócio que Deus fala assim, ó, não é isso que eu quero pra sua vida. Aí você fala assim, não, mas eu quero. Aí Deus fala assim, é o negócio do livre-arbítrio, né? Não, então vai lá e faz. E aí a gente quebrou a cara. É o Jonas, né? Vai Às lá, vezes a gente então. é muito Jonas, É né? muito Jonas. Você quer ir? Então vai, então. Aí depois, quando a gente tá dentro da boca do peixe, aí fala assim, nossa, mas Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso, né? E aí nisso a gente, teimoso, falamos assim, não, então deixa ele participar com os mais velhos, né? Aí o cara ficou meio assim, beleza, então, você quer? Foi, almoçou, ficamos esperando dar o tempo, que o treino do pessoal era só à tarde, e participei. Aqueci uns 5 minutinhos. Deu, acho que 2 minutos de jogo, nem isso, quebrei o braço.
Nunca tinha quebrado uma parte do corpo. Deus deixou bem claro, eu não quero. Deus falou, não quero. A gente foi na teimosia e eu quebrei o braço. E aí, nisso, meu pai também ficou entristecido, a gente voltou pra Bauru. E nossa vida tava daquele jeito, toda turbulenta, né? Até que um dia a gente conheceu a Jesus de verdade, né? Verdadeiramente. Antes disso, a gente começou a ir na igreja, parava, em várias igrejas a gente foi. Mas primeiro fui eu, né, que fui pra igreja, e eu convidei meus pais pra ir na igreja que eu ia antigamente. E aí a gente conheceu Jesus cara, Jesus transformou nossa vida completamente. Sabe, de um cara que traiu minha mãe muitas vezes, não foi só uma vez. Tipo, teve uma época que ele tava mesmo dentro da igreja e ele traiu minha mãe mesmo assim, não depois que a gente se firmou, mas quando a gente nessas idas e vindas. E mesmo assim, meu pai vivia no erro. E o mais engraçado é que, tipo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, pessoas profetizando na vida dele, sabe? Nossa, você é uma bênção, Deus tem isso pra sua vida, nossa, continua nesse caminho. E, tipo assim, meu, olha lá o caminho que ele tá levando, e o pessoal falando, não, continua, que você é bênção. E a última que aconteceu, fui eu que descobri, eu peguei o celular do meu pai num dia tarde, tinha acabado, eu ia pro retiro, vi a mensagem, aí eu via lá a traição, e aí eu fui pro retiro, conversei com o pastor da igreja, que meu pai antigamente, fui pro retiro. A hora que eu voltei, minha mãe tinha descoberta, e ali eu falei assim, meu, acabou a nossa vida, acabou. E aí minha mãe, nessa época, ela tomou uma decisão completamente diferente, ela não fez barraco, não fez nada disso. Ela pegou, colocou o gelo dela no chão, e ela orou. Amém. E nisso ela começou a falar com Deus, e Deus, ele transformou completamente a nossa vida. Amém. E no meio desse tempo, meu pai, aconteceu de uma bis bateu o carro no carro do meu pai, só que minha mãe e meu irmão estavam junto no carro, e aí um cara falou assim pro meu pai, olha, Deus, ele só livrou por causa que sua família estava no carro, porque se sua família não tivesse no carro, você tinha ido, porque tanta besteira que você estava fazendo. E se você vê o jeito que ficou o carro com uma bis, você fala assim, não é possível, foi um caminhão que bateu na bis. Mas Deus, ele livrou. Depois chegou uma carta, chegou um advogado judicialmente lá na porta, falou assim que meu pai ele tinha roubado uma empresa que ele era gerente. E eu não tenho vergonha de falar isso porque Deus, ele transformou. E nisso que ele falou assim, não, que a pessoa tá te acusando de roubo. E aí meu pai falou assim, ó, eu sei que eu não fiz isso. E aí só que ele ficou muito abatido com a acusação que fizeram. Sim. Mas aí já era na época que ele estava sendo transformado, que a minha família está sendo toda transformada, né? Isso abateu a família. Mas a gente estava começando a ficar firme com Deus, e quando chegou no dia de ir lá perante o juiz lá, né? Aí a mulher não foi. Ela simplesmente faltou. Simplesmente não foi. E depois disso, nunca mais viu ela nunca mais quis saber de falar disso. É a mão de Deus, né? A mão de Cuidado Deus. né? E depois disso, nossa família começou a se reestruturar. Como eu disse, meu pai, ele virou pastor. A minha mãe, ela bebia muito, cara. Ela parou de beber, não colocava mais um pingo de álcool na boca dela. Sabe, ela virou pastora também, juntamente com meu pai. Hoje eles têm um ministério, CBMF, né? Que Deus abençoe a vida deles. Eu que também, naquelas idas e vindas, baladas, festas, igreja, misturava tudo. Sabe, eu peguei firme com Deus, eu me batizei. Eu lembro até que o meu amigo que me evangelizou, né? Ele falava assim, ó, tem um culto de domingo lá, sendo que aí eu fui. Aí eu perguntei pra ele, nossa, eu gostei. Que dia que são os outros cultos? Ele falou assim, tem de terça, mas é estudo. Acho que você não vai gostar muito, né? Tá chegando agora, o pessoal não gosta muito de estudo. Mas aí eu falei, não, eu quero ir, eu quero, sabe, conhecer esse negócio de perto. Aí eu comecei a gostar, me batizei. Logo depois fui batizado no Espírito Santo, fiquei mais firme com Deus. E aí o foguete não teve mais aí é só voando. Benção. E aí, E aonde que entra o Lucas e a Raquel e aí? agora que eu ia falar isso, aí na igreja eu participava de uma rádio, né? Que a gente fazia lá da igreja. E um dia meu pai convidou o pai dela, né? O pastor Divino, pra ir lá, louvar e tudo. E aí quis levar a filha, aí a filha entrou lá na live, começou a ver. Aí ela viu um moreno bonito, de Ai, Deus, Deus. trabalhador. A hora que ela Aguenta, viu. Michel, Aí aguenta. ela viu pela câmera, né? Falou assim, nossa, pela câmera já é assim, imagina pessoalmente. Aí ela mandou mensagem pra mim, né? Mandou mensagem e falou assim, ó, Bu. Mandou desse jeito ainda. Mandou Bu. Aí eu falei assim, vou responder essa moça aqui, né? Aí já entrei lá, dei uma stalkeada. Aí eu vi, tinha uma moça da igreja dela que compartilhou um vídeo que é cantando, né, e tal. Eu falei assim, nossa, deve ser cantora famosa. Aí Esse depois vídeo chamou. viralizou.
Aí me achando que eu era chamou. famosa, Eu falei coitado. assim, nossa, cantora famosa me chamando aqui, né? Deixa eu ver. Aí a gente começou a conversar nisso, aí ela foi na rádio, eu vi ela na rádio, eu já falei, nossa, pai, essa moça é bonita, hein, pai? Essa moça é linda. Aí foi criando vínculo, conversando. Aí eu sei que ela me queria, mas ela ficava fazendo charminho, né? Ficava falando assim, não, Faz não quanto tempo quero. isso? Nossa, faz muito 7 tempo, né, anos. amor? 7 anos. Vocês estão Faz. casados há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Dois 2 anos. anos e 4 meses? É, 2 anos e 4 E meses. deu certo, né? E deu certo. No começo ela não me queria. Aí depois eu falei assim, quer saber? Agora eu que não quero mais. Aí ela que me queria, eu não queria mais. E depois os dois nesse lero, queriam. lero. Aí depois os dois falaram assim, não, quer saber? Vamos dois. E aí, Na aqui verdade, hoje. eu tinha amizade com o pai dele, eu não conhecia ele. E aí o pai dele foi de umas 3, 4 vezes pregar na nossa igreja, que ele não era da minha igreja nessa época, né? E aí ele falava, eu tenho um filho, meu filho prega. E toda vez ele falava do filho e nunca que eu via esse filho dele. O filho dele não aparecia. Ele só falava, meu filho é o Lucas Kardec, Lucas Kardec. Esse nome você não esquece, né? Porque quem que chama não. Kardec hoje, Ninguém né? chama Difícil. Kardec. Lucas Kardec de Jesus. Nossa, Jesus, pra ó. acabar, né? E aí eu postei um vídeo na época que lançou o Lindo, Lindo És, esse louvor. Nossa, faz tempo, hein? Faz Parece tempo. que é tão recente esse Faz louvor, tempo. né? E aí eu postei um vídeo tocando e cantando, e esse vídeo viralizou, né? E bastante gente começou a compartilhar e chegou que o Lucas Kardec tinha compartilhado. Falei, não é possível, que esse é o filho do pastor lá, né? Aí fui ver, e aí na mesma semana, como ele falou, né? O pai dele convidou, e aí eu já cantava, já tocava, então eu fui pra lá. Aí antes tocou meu coração. eu vi ele lá, eu falei assim, esse menino cuida da live, eu vou mandar uma mensagem, né? Pra saber como é que é. Aí deu certo, ó. Aí Deu Tá aí certo. até hoje. Mas olha, o negócio não foi fácil não, hein? Porque Não. como eu era de assembleia, aí eu falei assim, e Cheio. eles são de... É visão quadrangular, né? Não. Não Da é visão quadrangular. quadrangular. Mas tipo, você começou na quadrangular. Começou na quadrangular. Mais a igreja worship. dele. É isso que ele quer falar, mais worship. Mais Mais worship. worship. E eu era de assembleia, e aí quando a gente começava... Raizão. Raizão. Aí quando a gente começou, eu falei assim, você vai ter que ir pra minha igreja? E a igreja lá, minha igreja, a igreja que eu frequentava, né? E a igreja dela, dos pais dela, né? É tipo assim, complicado, cara. A igreja dos pais dela, como que vai tirar ela de lá, ela fazer louvor, líder de jovens, tudo. Eu falei, mas eu não queria saber. Eu falei assim, não, você vai pra lá e quando ela ia lá, eu falava, não, você vem de saia, você não passa muita maquiagem. Era uma e ela briga gostava de toda passar vez. maquiagem, né? E eu era muito fechadão, sabe? Eu era muito quadradão naquela época. Eu falei assim, não, Raquel, faz isso, pelo amor de Deus. E a gente começava a discutir, né? É E eu impressionante falei como pra a gente ela. deixa a religiosidade Isso. cuidar da gente. Né? Eu era dessa forma. Falar pra você. Quando ele fala da visão quadrangular, ele pegou uma transição. Então, na época, a gente estava na quadrangular, quando a gente Isso. começou a se conhecer. Aí, logo, a gente foi para o nosso ministério, né? Que aí a pastora, minha mãe, né? A nossa pastora, abriu o ministério. É que vocês vieram da quadrangular, né? Então, Isso. ele tinha esse pensamento, que era, assim, a gente colocou a nossa visão, mas a gente veio de lá. Então, ele tinha esse pensamento de como que era. Tinha que ser assim, porque lá era assim. E na igreja dele, assim, ele tinha aquela mente. Então, às vezes, a gente ia de moto para a igreja e falava, não dá para ir de saia, eu preciso colocar uma calça. Vai de ladinho, Não, igual a pelo Assembleia. amor de Deus, e não sei o quê. E, às vezes, eu ia, assim, com a cara bem basiquinha, e ele olhava e falava, Fazer coque. você não vai assim, não, tá muito forte. Aí eu... Nossa, Raquel, era faz uma o coque confusão. aí. Gente, só pra deixar claro, viu, que a gente tá falando de quadrangular. Não, Nada quadrangular aí, gente. É que fala assim, a Não. pessoa fala... É porque que a eu- assembleia é bem diferente, assim, Não, tem é diferente, mais... né? São perfis diferentes. Isso. E eu era Eu vim uma também pessoa- de raiz assembleiana, né? Comigo aconteceu algo parecido, porque eu vim de raiz assembleiana. Aí eu me converto na presbiteriana renovada, que é bem próximo do perfil da Assembleia, né? Apesar de ser presbiteriana, mas não tem nada de presbiteriana, né? Presbiteriana renovada, o pastor João Batista. E aí eu vou para Brasil para Cristo, que a Brasil para Cristo também tinha um perfil parecido com o da quadrangular, com a igreja perfil mais moderno, a igreja já tinha largado aqueles princípios de não pode usar saia, já tinha ficado para trás esses princípios. Que a quadrangular foi pioneira, né? Se você pegar a quadrangular nisso, ela foi pioneira.
Eu acho que a quadrangular foi a mãe das igrejas modernas, né? Se Sim. você pegar hoje, você olha as igrejas pretas, né? Que existe, a quadrangular foi a mãe de tudo isso. Sim. A maioria veio de lá, né? A maioria teve uma passagem pela quadrangular. A maioria que a gente vê, Quadrangular e passou assembleia são as mães de tudo aí, né? Você pegar, uma grande parte passou por lá. E eu era muito quadrado, pastor. E ainda bem que Deus me tratou nisso, sabe? Porque agora eu olhando pro Lucas, pro Kardec, né? Que todo mundo chama de Kardec. Pro Kardec antigo, eu falava assim, meu, como que eu podia ser dessa forma, sabe? Como que eu podia... Eu tinha um olhar muito de julgamento, sabe? Sobre as coisas. Vixe, É. eu e ela entrava em conflito direto por causa disso, mas... Não usava nem bermuda, calça com chinela Vixe, havaiana. vamos pra praia, vamos de terno. Não, brincadeira, Pera de mas... pegar a gravata. Mas é brincadeira, mas assim, hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente pra isso, sabe? Questão de a gente vai, se tiver que ir à assembleia, a gente vai à assembleia, se tiver que ir em qualquer igreja, A gente vai em muita, né? Muita igreja, em muitos costumes diferentes. Então, e a gente se adapta, absorve um pouco de cada coisa são também, perfis, né? né? porque a gente tem que ver assim, se a pessoa convida, a gente, vamos lá ministrar, é lógico que a gente tem que se adequar à igreja, a gente tem que Se tem usos e respeitar o que o costumes, pastor Lógico, coloca lá, a gente tem que lógico. respeitar, né? Mas então, tipo, foi uma mudança que Deus ele fez em mim. Cara, se a igreja tá dentro da palavra, se o Acabou. pastor tá dentro da visão lá da palavra, é o que tá escrito na Bíblia e acabou, sabe? Então eu coloquei isso no meu coração e eu vejo que a nossa cidade precisa mais disso, né? De uma questão de se juntar mais, uma questão de um Sim, ajudar o sim. outro, porque se todo mundo tivesse essa visão, tipo assim, cara, vamos um ajudar o outro, vamos pegar um dia aí, vamos supor os extremos aí, vamos pegar uma bola de neve, uma assembleia um dia aí, se juntar, sabe, fazer um culto e tirar esse julgamento que uma tem da outra, tirar essa visão que um tem do outro, porque a gente sabe que existem pessoas dentro de cada ministério que tem uma visão assim, não vou me misturar com aquela pessoa por causa disso, mas todo mundo tá no mesmo foco, no mesmo objetivo. O céu não vai ter, né? Isso Claro, aí, O né? céu não tem. O céu é um só, né? O céu é um só. A gente tem que buscar essa unidade mesmo, porque isso é bíblico. Exatamente. Ministério Peniel. E aí vocês estavam me contando, queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o projeto de vocês Inconformados. Antes de vocês falar depois vou perguntar também sobre a questão secular, né, a vida de vocês aí, como vocês têm tocado essa questão. Tem umas perguntas meio polêmicas aí, mas Eita. vamos primeiro aí no Só bem. Inconformado. Vamos lá Como no funciona esse trabalho? Inconformados, vou contar primeiro como que ele nasceu. A gente foi numa conferência, né? Lá com o pessoal da GEPAM. E a conferência durava o dia inteiro. A gente saiu daqui, acho que foi 4 horas da manhã, se eu não me engano. Cheguei lá de manhãzinha e, cara, era uma conferência que ia das 8 da manhã até as 8 da noite. Tipo, o dia inteiro palavra, louvor. Foi uma bênção, de verdade. E teve uma administração que falou muito comigo. Eu era muito fechado também em questão de juntar política com religião, né? E aí quando eu vi isso foi quebrado quando eu vi o Nicolas pregando, o Nicolas Ferreira. O pessoal deve conhecer aí. E a hora que aquele menino ministrou, jovem, falando sobre política e religião, eu nunca tinha visto uma ministração daquela, tão gloriosa. E a ministração dele falou muito comigo, e falou sobre jovens, essas coisas. E nisso eu saí de lá, na hora que a gente tava saindo de lá, eu falei pra pastora, ela conversou comigo, eu falei assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa pros jovens, mas assim, não só um culto de sábado, a gente precisa fazer uma coisa diferente, né? Um grupo diferente. E aí ela falou assim, não, vamos pensar, beleza. Aí eu falei pra ela, mas você cede sua casa pra me fazer? Ela falou, não, eu cedo. E nisso eu tava num culto de sexta-feira, e aí Deus colocou no meu coração, Inconformados. Aí eu já sabia que o nome seria esse, né? Da palavra, não vos conformeis com este mundo. Amém. E ainda eu usava até isso daí, nossa, foi muito de Deus, que eu usava um exemplo que eu falava assim, vocês estão vendo a nossa mesa de som? Eu sou muito grato, porque você fala assim, quando você fala de se inconformar com as coisas, você fala assim, eu não tô me conformando com essa xícara aqui, eu sei que eu poderia ter uma xícara melhor. E aí o pessoal acha assim, nossa, mas ele não é grato. Não é questão de ser ingrato, é questão, eu tenho gratidão por isso que eu tenho. Só que eu sei que Deus pode me dar algo melhor. Eu sei que Ele tem algo melhor para me oferecer. Ele sempre tem o melhor para nós. Com E aí eu certeza. usei o exemplo da mesa de som da igreja. Falei assim, essa mesa de som que a gente tem é bênção. Nós somos gratos por isso. Mas eu estou inconformado porque a gente podia ter uma mesa melhor. E aí deu acho que 2 semanas, de repente a alta mesa estava lá.
a mesa nova. E bem o exemplo que eu tinha usado. Aí falei, tá vendo, pessoal? A gente tem que ser inconformado com as coisas. Sabe? Porque Deus ele sempre tem o melhor para nós. Então, a nossa situação com Deus, beleza. Você vive coisa sobrenatural, você tá vivendo coisa top com Deus, mas você tem que ser inconformado, porque o poder de Deus, ele é ilimitado, a gente que limita o poder dele, né? Então, Deus, ele sempre tem mais, aquela palavra que fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que ele tem preparado para nós. Então, a gente sempre pode chegar mais com ele. Então, a gente tem que ser inconformados mesmo, porque inconformados, ele sai da zona de conforto. Ele não fica estagnado, ele não fica parado, ele está sempre querendo se mover, sempre querendo buscar mais de Deus. Foi daí que nasceu Inconformados, que eu falei assim, ó, tem gente que não pode ir na igreja porque trabalha, que nem eu mesmo, sou um que faço faculdade à noite. Não posso ir dia de semana, só vou nas férias. Então, não posso ir na igreja de noite. Então, vamos fazer o seguinte, 10h45 da noite, todo mundo já saiu da faculdade, todo mundo já saiu do trabalho, bora lá. E aí, Não vai quem não, só não vai quem não quer, entra né? no trabalho 5 horas da manhã. Dá nada, vamos lá. E tá até hoje Inconformados. Fazem uns 2 anos, um ano e pouco, 2 anos. a E o galera pessoal se reúne tá firme, a galera e se é reúne, louvo. O Michel, quando aparece lá, o Michel nos bastidores ali, ó. É. Aí tem que perguntar pra ele, Michel, vai vir hoje? Vou, porque aí ele já leva a caravana inteira, aí tem que fazer na igreja. Aí não dá pra ser no Muito bom. quintal, não. E a gente vê, né, transformação. A gente vê muitos jovens que chegaram machucados, jovens que chegaram, assim, com a família completamente estruturada. E a gente vê a transformação, até mesmo na face da pessoa, né? O semblante da pessoa transformado, as ações, né? Então, a gente vê que realmente as pessoas estão tomando essa posição de ser inconformado, né? Então, querendo levar também a palavra de Deus e mostrar, né, que o mundo hoje, a gente não pode se acostumar e achar que tudo tá bem, porque tá tudo dos avessos, né? Então, é essa palavra que a gente tem guardado no nosso coração. E virou até um congresso, como a gente falou, Virou um né? congresso. Todo ano a gente tem um congresso Inconformados, onde a gente se reúne várias igrejas. São aí 2 dias abençoados. Então, marcou muito a nossa igreja, nosso grupo, né? E o pessoal ama muito Inconformados, né? É toda sexta-feira, às 10h45. Isso, às 22h45. Eu tenho até uma jovem lá que a gente brinca, que ela fala assim, nossa, eu nunca tinha ouvido a voz dela, né? Porque ela é muito... Bem quieta. Bem quieta, bem quieta. E ela agora já tá dando até saudação, né? Já faz um tempo que ela tá dando saudação. Depois de uma palavra que foi liberada pra ela no Inconformados, né? Uma profecia. Ela tá dando saudação, ela tá falando, tipo, outra pessoa. Então aí que a gente vê, meu, E é tem legal que continuar. que você tem uma história, né? É assim, eu acho que as marcas, elas passam para que a gente ajude outras pessoas. Ajude Né? as pessoas. Então, você passou por uma situação familiar que muitos... Eu fui líder de jovem também por muito tempo. Muitos jovens chegam desse jeito. Sim. Com a família desestruturada, com a família precisando de ajuda. O filho vendo o pai, às vezes, bater na mãe. O filho, às vezes, vendo o pai chegar embriagado em casa. E a maior parte dos problemas que eu vi como líder de jovem, na juventude, era relacionado a uma família desestruturada. Tudo que você relacionava a problemas vinha de uma família desestruturada. Sempre eu vi isso de perto. Era certeiro. Quando você sentava para fazer um gabinete com um jovem que vinha, que estava perdido, que estava tudo atrapalhado a vida dele, ele vinha de uma família desestruturada. Sim. Porque a família é a base, né? Então, quem tem o privilégio de nascer num berço cristão, quem tem privilégio de ter pai e mãe que ensinou, sofre um pouco menos nessa outra fase, né? Sofre um pouco menos porque já vem um pouco mais estruturado. Sim. Quem não teve tem que acabar contando um pouco aí com a ajuda das pessoas em volta e de Jesus, né? De Jesus acabar ajudando. Ministério de vocês, de louvor. Raquel, você falou de alguns vídeos que viralizou e tal. O que vocês estão buscando com o ministério? Qual que é o objetivo de vocês? Qual que é os próximos passos? O que vocês querem com isso? Amém. Desde sempre eu tenho uma profecia liberada, né, sobre a minha vida. Inclusive, quando a minha mãe descobriu a gravidez, foi assim, uns 3 meses antes, Deus deu um sonho para ela. Ela já tinha 2 filhos, né? Então, ela já tinha meus irmãos. Hoje, meus irmãos têm 30. É uma diferença, assim, de quase 10 anos, tá? Então, ela já tinha 2 filhos, para ela estava bom, meu pai também. Não tinha vontade ali de ter mais um.
Mas o Senhor apareceu em sonho para ela e disse que ela teria uma menina, e essa menina louvaria pelas nações. E que o nome dela seria Raquel. E aí passou uma semana, ela sonhou de novo. E nesse sonho Deus mostrava o meu nascimento e mostrava o meu rosto para ela. E aí passou um mês, ela descobriu que ela estava grávida, né? Então, assim, quando ela engravidou, ela já tinha essa visão, ela já sabia que seria uma menina. Então, desde o primeiro momento, ela falou assim, vai ser Raquel. Então, não tinha nem, se fosse menino, não tinha nem nome, né? Porque revelação. é Raquel, pronto. Então, e assim foi. E ela, quando eu nasci, ela fala que o jeito que eu nasci foi como o Senhor mostrou para ela, né? A face certinho, no paninho certinho, assim. Então, assim, já sempre eu cresci com isso na minha cabeça. Eu sempre soube a minha identidade. Sempre soube. Foi para isso que o Senhor me separou, me preparou, e eu vim para isso, né? Então, mesmo com toda a vergonha, porque quando eu não cantava, quando eu era menor, era por vergonha. Tanto que eu falava, pai, pelo amor de Deus, não fala para ninguém que eu que fiz esse louvor. Mas de tanto conversar e eu entender, e o Senhor se revelar também, de é isso que eu quero para você. Porque muitas vezes a gente tem medo de ser julgado, de não ser bom o suficiente. E esse era o meu medo. Meu medo não era cantar, meu medo era quem ouvir não achar bom. Então Deus ele foi quebrando esses paradigmas. E aí eu fui cantando, fui crescendo, fui desenvolvendo. E hoje é o que eu falo, hoje eu quero servir 100%. Então, como a gente estava conversando também, antigamente eu estava trabalhando na CLT, então surgia muitas agendas em horários específicos que às vezes eu não podia cumprir. E aí foi uma das coisas que também Deus foi me direcionando para que findasse aquele tempo, né? E outras coisas também, mas enfim. E aí chegou esse tempo. Então, esse ano que passou, 2023, esse ano também que vai entrar, eu estou, assim, 100% à disposição do Evangelho, né? Focado para isso. 100% focado. Hoje eu tenho uma banda, que é uma coisa que eu orava muito também, porque até então, até uns 2 anos atrás, 3 anos, eu me virava nos 30. Então, a gente já ia desde a assembleia, que precisava de playback, até igrejas maiores que precisava de banda, e era eu e o meu violão. Às vezes fazia só eu e o violão, às vezes era playback. Então, assim, era muito difícil, né? Mas a gente estava, não importava o lugar. Chamava, a gente ia. Se fosse fora de Bauru, a gente ia. E de um tempo para cá, o Senhor preparou. E eu sempre orava. Sempre orava. O Senhor prepara uma banda, prepara pessoas, né? E aí a gente conseguiu, né? Aí estamos em 5 pessoas na banda. Eu vou até falar os nomes aqui para honrar eles. O Eric é o baterista, o Paulinho é o baixista, o Matheus e o Joai, que são os guitarristas. É um pouco mais de 5, né? Um pouquinho mais. E o Pedrinho, né? Esqueci de alguém, não? Pedrinho. O Lincoln. Então, assim, a gente está em um grupo assim, bem legal, que às vezes, não consigo ir, aí vai o outro. Então, assim, o Senhor ele preparou tudo, né? Inclusive, quando a gente gravou o último, que é o Por Completo, o último louvor, foi tudo muito rápido. Deus teve muita pressa, vou falar assim, né? Porque eu acredito que toda vez que o Senhor me inspira a escrever, é realmente uma inspiração do Espírito Santo. Porque se eu sentar aqui agora e falar assim, eu vou escrever uma canção, eu não escrevo. Eu não consigo escrever. As canções, elas nascem, assim, primeiro no coração de Deus. Então, são momentos específicos, às vezes no secreto, que eu estou com Deus, e é como se fosse um sopro. A música vem, ela já vem as palavras, ela já vem a melodia. Então, não é uma coisa que eu sento e vou focar. É uma coisa que vai crescendo no espírito, né? E aí, depois que eu ouço aquilo, eu vou e toco, consigo passar aquilo, né? De forma geral, ou numa gravação e tudo mais. Então, eu sempre falo para Deus que o que é que Ele gostaria de ouvir da igreja. Porque, às vezes, a gente vê louvor hoje que a gente não está louvando a Ele. A gente está, muitas vezes, falando de nós, né? Sim. Só de nós, eu preciso, eu quero. Então, eu sempre falo, Senhor... Sim. E a gente tira, né? São louvores que tiram o Senhor do centro. Então, eu sempre falo, Senhor, eu gostaria de cantar todas as canções que eu fizer, né, que o Espírito Santo me inspirar, sejam para louvar, sejam momentos onde a igreja ela vai declarar algo para o Senhor. E o que é que o Senhor gostaria que a igreja declarasse? Né? Então, esse ano eu também estou 100% à disposição, né, do Evangelho, a nossa banda também. Então, o nosso foco é realmente alcançar vidas através do poder da adoração.
Porque a adoração, ela transforma o ambiente, né? Então, muitas pessoas são curadas de traumas através da adoração. São curadas de dores emocionais através da adoração. Então, onde tem adoração, o poder do Senhor se manifesta. Quando a adoração é cristocêntrica, né? Quando a adoração é para Ele. Então, esse é o nosso foco, né? Então, liberar aí a canção de adoração e ver o movimento, né, do Espírito Santo sendo revelado. Qual que é a opinião de vocês, como músico, o músico que toca o secular e toca a igreja? Oh, polêmica essa, hein? Você fala ou quer que eu falo? Eu posso falar primeiro? Fala. Vou falar porque eu sou música, né? Eu acho assim, quando a gente se prepara e se separa para fazer algo para o Senhor, a palavra de Deus diz que a gente não consegue agradar a dois senhores. Se a gente agrada um, automaticamente a gente desagrada outro, né? Então, eu me apego muito a isso. Não tem como uma voz que eu consagro ao Senhor, eu ir e servir outro Senhor. Então, assim, eu acho que existe uma separação. É a mesma coisa que um pastor, ele pregar uma coisa dentro da igreja e pregar uma coisa totalmente distorcida fora da igreja. Então, eu acredito que quando você é preparado, você é chamado, você escolhe, porque existe muito escolher. Se você quer ser músico do mundo, tipo, se você gosta de cantar músicas seculares, foca então nisso, né? Agora, não tem como uma boca que louva ao Senhor, às vezes, né, se pender para outro lado. Então, eu acho que existe uma coisa chamada santificação. A palavra de Deus fala assim, sejais santo porque eu sou santo. A palavra do Senhor fala, não falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, não falte a santificação. Então, quando você se posiciona a fazer algo para o reino, todas as outras coisas devem ser deixadas para trás. Amém. Então, é um posicionamento. Eu escolho Cristo ou eu não escolho? Eu vou para essa direção ou vou para outra? Porque se você escolher os dois, você vai estar desagradando um ou outro, né? Então, uma questão de posicionamento. Eu separei a minha voz para o Senhor. Então, você não vai me ver gravando um vídeo ou cantando por aí uma música que não seja direcionada à adoração. Então, essa é a minha visão. Eu acredito que ou você agrada um ou você agrada outro. Hoje em dia, o pessoal, eu vejo assim, os cantores, os músicos por aí, né? Eles falam assim, o cara toca muito, e porque ele toca muito, você vai colocar ele pra tocar num ministério de louvor, assim, Sim. e as coisas não são dessa forma. Porque eu vejo assim, na minha opinião, eu falo assim, nem na minha opinião, eu acho que com certeza Deus, ele pensa isso também. Não é questão de ser só lindo, que adianta o pessoal, todo mundo ser os melhores de Bauru, Sim. só que aí não vai ter unção, entendeu? O negócio do louvor é ter unção. unção, Como que né? você vai levar outra pessoa a adorar se o que você tem para oferecer para os outros? Porque quando uma pessoa ela vai, que nem eu ministro, quando eu vou ministrar, eu tenho que ter algo para oferecer para a pessoa, tipo algo da parte de Deus, Sim. não da minha parte. Claro. Então, quando uma pessoa que toca no mundo e toca na igreja, o que ela tem para oferecer de Deus se ela tá dos dois lados, entendeu? Eu não Muito tenho uma bom. escolha, né? É exatamente isso que eu falo. Da mesma forma que existem pessoas que ficam nessa balança aí, né? Nessa questão de eu faço isso, agora eu faço aquilo. Eu toco isso, agora eu toco aquilo. É como ele falou, a unção. Da mesma forma que se você passar a semana inteira sem orar, você passar a semana toda sem buscar, chega na hora da sua ministração, você não vai ter o que você fazer, o que você falar, porque tudo isso é uma convivência com o Espírito Santo. Sim. Ele direciona através da convivência, através de você se encher de Cristo. Então, da mesma forma que um cantor cristão ou um músico cristão, se ele ficar a semana inteira afastado da presença, ele não vai saber o que fazer, o Senhor não vai o direcionar por falta de intimidade. É a mesma coisa, é unção. Se a pessoa ela escolhe caminhos diferentes e, ao mesmo tempo, a santidade, não tem como. Então, ela perde a unção. Você sabe que Isaías 6 fala que no dia que... Fala assim, ó. Isaías 6 fala o dia que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Isaías está falando isso. E uma certa vez eu fui pregar sobre essa passagem, eu fui pesquisar ela. Falei, deixa eu entender um pouco melhor ela, né? Eu fui entender quem foi o rei Uzias, por que Isaías cita isso, qual que é a ligação entre eles. E aí eu vi algo muito nessa linha do que você estava falando. Quando Isaías fala isso,
Por que que a Bíblia relata que ele só viu a glória de Deus quando Uzias morreu? Tem um porquê para isso. Uzias era um rei que ele começa bem, mas ele erra no meio do caminho, ele começa a fazer algumas coisas que desagrada a Deus, e ele se torna um rei profano, um rei que não honra a Deus. E Isaías, teologicamente, defende uma tese que Isaías caminhava muito ao lado de Uzias. Tem alguns que defendem até a tese deles serem primos, serem parentes. Então, se eu sou seu amigo e você caminha no caminho errado, você vive no caminho errado, você tem uma vida errada, a tendência de eu andar junto com você é eu compartilhar com o que você faz de errado. Nessa opinião, eu vejo que a maior dificuldade de um músico que está tocando fora e um músico que está tocando na igreja é que ele é muito mais abastecido pelo secular do que pelo espiritual. E você responde pelo que você é abastecido. Sim. Né? Então, naquela passagem ali, eu vi que Isaías ele estava sendo abastecido de uma porção de coisas que não agradava a Deus. Quando ele morre, cai a real, cai a ficha. Ele fala, opa, Uzias foi. Agora eu preciso tocar a minha vida. E aí ele tem um encontro com Deus. E até eu preguei isso, acho que foi um congresso de jovem, eu cito um exemplo assim, chegou a hora de você matar os Uzias da sua vida. Tem um monte de Uzias que está com vida, matando a face de Deus. Sim. Então chegou a hora de você falar, poxa, agora é a hora dos Uzias morrer. Então quem que são os Uzias? Pode ser o secular. Uzias pode ser um namorado que tira o jovem da presença de Deus. Não é que para matar o namorado. Né? Pelo amor de Deus, galera. Cuidado, gente. Mas assim, o Uzias, você mata ele como? Deixando de alimentar ele. Se você deixa de alimentar ele, ele morre naturalmente, né? Sim. Então, às vezes, a gente alimenta coisas que nos tira da presença de Deus. Eu entendo que se... Né, eu te fiz essa pergunta porque eu compartilho da mesma opinião de vocês. Se você pode, lógico que tem particularidades, tem situações que a pessoa trabalha, tem situações atípicas, mas se você pode evitar, se você pode ter uma vida de entrega a Deus, se você pode estar no caminho apenas de que assim seja. Que assim seja. Né? Lógico que tem particularidades, a gente também não está aqui para julgar, né? Não é generalizar, não é o nosso são propósito casos à julgar parte. ninguém. Eu conheço muita gente que toca em casamentos, Sim. que toca no secular aí, um secular mais conservador até. E tem uma vida com Deus, né? Preciosa aí, e são uma bênção. E Deus tem usado essas pessoas por onde eles passam. Sim. É o que a gente fala. Nem sempre, não generalizando, né, como a gente falou, nem sempre o que dá certo para um dá certo para o outro. Sim. Às vezes, aquela pessoa, se ela não ter uma noção, se ela não tiver 100% focada em Deus, ela pode... base, né? Se ela não tiver uma base, ela balança. É o quanto você deixa se contaminar, o quanto né? você deixa se contaminar. Então, às vezes, a pessoa ela não tem uma base, né? Então, ela fica à mercê daquilo que o mundo pode oferecer. Então, não é aquela pessoa que, eu tenho um trabalho, eu faço isso, mas o meu espiritual não é afetado. Existem pessoas que deixam ser afetadas. Então, nesse caso, é importante a pessoa ter a noção, né? Então, eu faço isso, ok, mas o resto do meu momento é dedicado ao Senhor, né? Eu acho muito legal que, assim, o exemplo que eu dei aqui, Uzias, ele contaminou Isaías por um determinado tempo. Mas Daniel não deixou ser contaminado. Ele viveu dentro do ambiente, mas não se contaminou. Então, a questão é muito pessoal. O quanto você consegue viver dentro de um ambiente e não se contaminar com o ambiente. Tem gente que não consegue. Tem gente que consegue. É verdade. A experiência nossa de pastor, de aconselhamento, você chega a um ponto que você entende isso. Sim. Cada um tem, né? Não há uma regra para isso. Mas vamos lá, vamos cantar um pouquinho? Vamos, bora lá. Pegar. Michel, você vai pegar lá? Vamos conhecer aí a voz dessas bênçãos de Deus. Dessas não, mais Ele prega. eu só acompanho aqui. Glória a Deus. Só bate palma. É. Eu ajudo a bater palma. Eu faço a parte do trabalho difícil, eu fico cuidando da produção, dos bastidores. Ninguém tem um pandeirinho para tocar aí. É ela aqui. Eu quero começar cantando um louvor, né, adorando o Senhor, com um hino que todo mundo conhece, né, para quebrar um pouco o gelo. Se eu começar a cantar logo o meu, às vezes a pessoa fala, nossa, então para a gente criar aí um clima de adoração, esse louvor é muito lindo porque ele fala que a presença do Senhor nos atraiu. E às vezes é isso mesmo, às vezes a gente não é atraído
assim, a gente toma posição. Por exemplo, o Kardec, ele tomou a posição, eu preciso de Deus, eu preciso de igreja. Mas, às vezes, a pessoa é alcançada por Deus. Às vezes, Sim. Deus manda alguém para falar, Deus manda uma palavra para aquela pessoa através de um pastor, de alguém. Então, muitas pessoas são alcançadas por Deus. E que nem eu nasci no berço cristão, ele que me alcançou, não foi nem eu que alcancei ele. Então, esse louvor, ele fala sobre isso. E que a gente possa continuar queimando de amor por ele, né? Então, vamos adorar. Bora. Deixa eu pegar a paletinha aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia Com tua glória vale mais que mil. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Um dia com a glória do Senhor vale mais do que qualquer outro lugar, Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Fomos atraídos pela tua presença, Senhor. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei, não, não, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. E essa chama não se apaga e não se apagará, essa chama não se apaga e não se apagará, essa chama não se apaga e não se apagará, essa chama não se apaga, não.
aleluia. Muito bênção. bom. Deus. Agora vamos com uma própria? Vamos, bora. Vai por Toca a que completo? você mais gosta aí. Canta Levíticos. Pode ser. Esse louvor, ele mexe muito comigo. Porque quando eu escrevi, eu estava na sala de aula. Eu lembro que era uma aula vaga, os professores faltaram e a gente ficou lá. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração um dia antes, né, uma tarde antes. Eu tinha lido sobre Levíticos. Eu tinha visto uma ministração que falava sobre esse fogo, né, que não se consome quando a gente coloca a nossa vida à disposição do Senhor. Então, ele fala, quando eu corro para os teus braços, eu me desfaço dos meus laços. E como os sacerdotes que colocavam, né, a lenha para queimar, e primeiro tiravam as cinzas velhas. Às vezes a gente precisa parar de viver de experiências antigas que a gente teve com Deus e começar a criar novas experiências. Colocar a nova lenha para queimar. Amém? O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. E eu quero ser o altar, flui fogo e glória, vem queimar em mim. E eu quero ser o altar, flui fogo e glória, vem queimar em mim. Quando eu corro pros teus braços, me desfaço dos meus laços, trago lenha para o fogo que jamais se apagará. Quando eu corro pros teus braços, me desfaço dos meus laços, trago lenha para o fogo que jamais se apagará. Queima em mim, queima em mim. Quando eu corro pros teus braços, me desfaço dos meus laços, trago lenha para o fogo que jamais se apagará. Queima em mim, queima em mim. Amém? Glória a Deus. O Glória a fogo de Deus. Deus arderá continuamente no altar, né? Não se Diz a apagará. palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Que Deus abençoe muito vocês, viu? A gente precisa acabar, né? Infelizmente, mas foi um prazer. Glória a Deus. Foi um prazer incrível. A gente, né, sente a presença de Deus, de verdade. Glória a Deus. Vocês são pessoas que têm a unção de Deus. Amém. Amém. Então, nunca percam isso. Nunca percam a essência de vocês, né? O chamado real. Amém. Nunca percam por nada, por proposta nenhuma, por nada que venha na vida de vocês. Nunca percam. Porque Deus tem dado essa bênção na vida de vocês, né? Deus uniu vocês para um propósito e vai em frente, que vocês vão ser bênção por onde vocês passarem. Já são, serão Glória a mais Deus. ainda. Amém.
Amém, gente? Glória a Deus. A gente agradece muito, né? Foi muito bom conhecer vocês. A gente agradece o pessoal que está ali também nos bastidores. Que Deus abençoe muito esse projeto, né? Que venha ser um divisor de água na vida de vocês e que venha espalhar muito, né? A palavra. Como Amém, o podcast isso aí. chama Vivendo a Palavra. É isso aí. Também agradeço o convite mais uma vez. Foi uma honra estar aqui, conhecendo o povo de Deus, né? O pessoal fala, né? Os pastores ensinam que a gente tem que andar com pessoa que tem o perfume do céu, né? Pessoa que Amém. Exala. sabe, que exala, que é mais espiritual que nós. Então, uma grande honra estar aqui. Que você esteja orando por nós, pelos planos, né? 2024, porque a Raquel aqui, ela tem bastante louvor no forno aí, né? Que fala que tá no forno pronto. Mas a gente sabe que vai sempre renda, sempre não é fácil gravar. Mas como Deus, ele providenciou no por completo, né? O filmmaker saiu de graça, o lugar pra gente gravar saiu de graça. Eu creio que ele vai providenciar também, vai abençoar uma portas, né? forma. Então, que Amém. todos estejam orando por nós, orem pelos nossos ministérios. E também ora aqui, né, pelo podcast. Amém. Que Deus venha sempre manter. E Vamos continuar Amém. vivendo a palavra, né? glória a Deus. Quem na quiser palavra. convidar vocês, né? A gente tá aí agora. Vem o retirão aí pela frente. Não sei se ainda tem Retirão. agenda, né? Mas quem quiser convidar vocês para os trabalhos, como que faz? O WhatsApp dele passa Pode ou chamar direto no no Instagram, direct. né? Da Raquel que a gente passou, @, fala de novo, né? É eu, Raquel, _ Andrade. E o meu Lucas Kardec Oficial, ou também pode me mandar uma mensagem no meu celular, né? 99824-8654, que aí eu também cuido da parte das agendas dela, né? Muito bom. É o assessor. É o assessor, você tá né? vendo? Maridão É, que é- completo. É que a É o mulher tem que assessor, é o cuidar produtor. também, né? É o assessor, é o produtor, é o Não, músico. ó, no dia que ela foi gravar o por completo, eu falei assim, eu não salário sabia tem que fazer ser alto, nada, né? eu não sabia fazer nada, mas eu fui um baita de um produtor, né? Vai falar, organizei tudo, fui atrás de tudo, falei assim, não, vamos fazer. E saiu, o negócio saiu. O salário tem que ser alto. É. Ó, tô Cobra. esperando, viu? Pede aumento. Ela falou assim, ó, Deus lhe pague. Deus lhe pague. Esse é o melhor salário que tem. Amém. Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter pessoal. ficado com a gente até aqui, né? Foi uma bênção receber esse casal abençoado. E eu quero mais uma vez te pedir para que você compartilhe, para que você curta, para que você assista. Na próxima semana nós teremos aqui o pastor Pascon, né? O Luiz Fernando Pascon, né, Sandra? Luiz Fernando Pascon, Ministério GEPAN, que você Pã. participou da conferência lá, né? Foi lá que Exatamente. surgiu. E o Inconformado. Pascon é uma bênção de Deus, é um amigo. Ele vai estar aqui junto, vai ser muito bom a gente ouvir um pouco da história dele. Gente, obrigado, Deus abençoe você. Que Deus possa te guardar, que Deus possa cuidar da sua vida nessa semana. E de tudo que nós falamos aqui, nunca perca a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Ela vale mais do que tudo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.